E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os versos 52 a 54, depois leremos outros textos também. Mas, inicialmente, vamos ler 1 Coríntios 15, 52 a 54. Está escrito assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Uma coisa que eu ouvi da irmã Léa, e eu guardei isso no meu coração: nós não devemos considerar a morte de um santo, de um servo de Deus, de alguém que está em Cristo, como uma perda. Sempre falamos, nos referindo à morte, como perdas. Mas não é uma perda. A morte do servo salvo em Cristo é uma separação. Nós nos separamos do nosso ente, mas não perdemos ele. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo chega a dizer que para ele o viver era Cristo e o morrer era ganho. Não perda, era lucro. Então, a partida para o Senhor é a transferência dessa vida para a vida eterna. E aqui Paulo está falando sobre a questão da ressurreição, o mistério da ressurreição. E ele afirma que os que estiverem mortos no advento da segunda vinda de Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, ou seja, aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados e haverá esse encontro nas nuvens entre os vivos arrebatados e os mortos ressuscitados, unindo-se a Jesus Cristo. Ele diz aqui: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ou seja, o último sinal que indica a redenção, a chegada, o arrebatamento da igreja. E ele diz que isso será rápido, no abrir e fechar de olhos, porquanto a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E essa palavra que eu gostaria que você pensasse: o que é incorruptível? É um corpo glorificado, completamente restaurado, assim como foi o corpo de Cristo. Cristo morreu fisicamente, foi levado à sepultura, porém, como inclusive está escrito, o seu corpo não experimentou a corrupção. Jesus é puro, sempre foi. Jesus é Deus, ele se fez carne, habitou entre nós, passou por todos os processos que nós passamos, de dor, de sofrimento, de emoção, enfim. E ele foi levado à cruz, como nós sabemos também, o cordeiro foi imolado. Só que quando Jesus é levado à sepultura, ele passa apenas 3 dias ali,
na sepultura e ressuscita ao terceiro dia. Seu corpo não experimentou o estado de putrefação, não houve decomposição do seu corpo. O contrário das pessoas, dos seres humanos que perecerão, que morreram e que morrem ainda. É claro que elas não ressuscitarão de imediato, como o próprio Cristo ressuscitou, mas chegará o momento dessas pessoas ressuscitarem com Cristo, como Cristo ressuscitou. E é por isso que Paulo está falando aqui. Por que é necessário que haja a ressurreição? Porque houve a morte. E por que houve a morte? Por conta de estarmos em um corpo corruptível. E não precisa explicar muito para os irmãos saberem que esse corpo, no qual nós habitamos, ele é um corpo corruptível. A nossa carne é corruptível por conta do pecado. O pecado deteriorou, comprometeu o nosso ser, a nossa carne. Então ela passou a ser corruptível. E aí ela precisa morrer, e na ressurreição ressuscitará um corpo incorruptível, um corpo glorificado. E aí, no versículo 54, no momento em que este corpo perecível ou corruptível se revestir do corpo incorruptível, da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, ou seja, esse corpo vai perecer. Esse corpo perecível, corruptível, ele não pode herdar o reino de Deus, ele não pode herdar a eternidade. Por isso nós perecemos, por isso nós perdemos essa vida física aqui. Mas o corpo incorruptível, ele não terá problema mais com a morte. Glória a Deus. É o que está escrito aqui. Então se cumprirá, a parte B do versículo 54, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada ou tragada foi a morte pela vitória. E que vitória é essa? A vitória eterna. A vitória sobre esse grande inimigo, esse inimigo cruel que é a morte. Quando Jesus chega ali na tumba de Lázaro, encontra com aquele quadro de dor que envolve um sepultamento, não tem como ser diferente, porque nós somos emocionais. Então, quando Jesus chega e vê as lágrimas de Marta, de Maria e de todos que ali estavam, a Bíblia diz que Jesus também chorou. E há várias interpretações para esse choro de Jesus, para essas lágrimas de Jesus. Mas uma das interpretações é que Jesus chora por conta da tirania da morte. Porque a morte é tirana, a morte é cruel. E ela chega e simplesmente arrebata de nós, aquelas pessoas que nós tanto amamos, e um dia nós também passaremos por esse mesmo processo. E ninguém está preparado para isso. Por mais que a gente entenda que somos salvos, que ressuscitaremos, que teremos uma vida eterna, que é apenas um momento de passagem, mas ninguém está preparado para isso. Então a morte, ela tem essa tirania, mas ela será destruída, ou já foi destruída, melhor dizendo, e esse corpo glorificado, esse corpo que há de ressuscitar, ele não experimentará essa morte. Aí Apocalipse, inclusive no capítulo, Apocalipse, deixa eu ver aqui, capítulo 11, versículo 25, eu gostaria que você abrisse, Apocalipse 11, 25, tem uma informação muito importante, também considerando esse contexto da morte física. Desculpe, não é Apocalipse 11, 25. O texto não é esse. Deixe-me ver aqui para
É Apocalipse 2:11, desculpem. Apocalipse 2:11. Diz assim: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Nós estamos falando da morte física, da separação do ente querido, mas aqui o apóstolo João, em Apocalipse, escrevendo para as igrejas, e nesse caso específico para a igreja de Esmirna, ele está dizendo que há uma punição da segunda morte. Que segunda morte é essa? É efetivamente que ele está falando da morte eterna. Ou seja, há uma morte eterna, ou seja, uma eternidade sem Deus. Alguém perguntou para uma poetisa como ela lia, o que era a morte para ela, a morte eterna. E ela disse: a morte eterna é o fim de uma vida sem Deus. Porque quando atravessarmos essa fronteira, esses portais da vida física para outra, meus irmãos, nós necessitamos do passaporte, assim como atravessando fronteiras a gente precisa apresentar o passaporte. Essa viagem também vai exigir, a Bíblia diz que vai chegar o momento da prestação de contas, em que nos apresentaremos diante não do Salvador Jesus Cristo mais, e sim diante do juiz, porque Jesus virá para julgar todas as pessoas. E é Jesus que vai verificar justamente esse nosso credencial, essa nossa credencial, esse nosso passaporte, usando aí uma metáfora, né? E a Bíblia fala que aqueles que não estiverem arrolados no livro da vida do Cordeiro, eles não entrarão na eternidade com Deus. O que é estar escrito no livro da vida do Cordeiro? É ter Jesus Cristo como nosso suficiente e único Salvador, porque só Ele salva. E é pelo sangue de Jesus que nós temos os nossos pecados cancelados e a nossa vida redimida, resgatada e reconciliada com o Pai. Por isso que a gente pode ler claramente lá em João capítulo 14, versículo 6, aquele versículo tão conhecido, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é Cristo que nos credencia, que nos qualifica para a eternidade com o Pai. E é o que conforta o nosso coração, é que Paulo seguiu para a eternidade com Jesus Cristo, né? Que Kátia seguiu para a eternidade com Cristo, que o irmão Amâncio, no mês de maio, seguiu para a eternidade com Cristo, né? As pessoas que estão em Cristo, a Bíblia diz, elas serão novas criaturas desde aqui, e elas então seguirão para a eternidade com Cristo. Elas não sofrerão a punição da segunda morte. E aí, meus irmãos, considerando a questão da ressurreição, eu gostaria que você abrisse ainda em Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, um texto até que nós lemos hoje à tarde, e que aqui Paulo traz uma palavra maravilhosa. Ele diz assim: olha, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Que palavra é essa? Capítulo 4, os versos 13 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18.
a mesma linha de pensamento do capítulo 15 de Coríntios. Olha o que ele diz aqui. Não desejamos, versículo 13, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Olha aqui que Paulo coloca. Ele está dizendo para que você não entre em desespero, em pânico, quando alguém parte, quando seu ente querido parte, porque você não está perdendo. Essa pessoa está indo para Deus, você já há essa esperança. Então, Paulo não está falando em uma esperança, mas na esperança específica de estar com Deus por meio de Cristo. E aí ele diz, porquanto, verso 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Então, se eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Os que nele faleceram, ele trará com ele, ou seja, ressuscitarão assim como ele ressuscitou. Se eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio que ele ressuscitará aqueles que estão nele, que morreram nele. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Ou seja, o arrebatamento não pode ocorrer antes da ressurreição. Os salvos ressuscitarão. Depois, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. É isso que ele está dizendo. Pois, dada a ordem, como a voz do arcanjo, já lemos lá, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está confirmando. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. É o que a Bíblia chama, meus irmãos, das bodas do Cordeiro, que está lá em Apocalipse. Né? Essas bodas se darão, é o casamento, e há várias passagens bíblicas que nos remetem a isso. Uma delas é a passagem das virgens, 5 nécias e 5 prudentes. As nécias representam aquelas pessoas que não estavam ou não estarão preparadas para a volta do Senhor. Tanto que lá em Amós, a Bíblia é clara quando diz, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então, as virgens nécias representam aqueles que não estarão preparados para esse encontro e ficarão de fora e herdarão a segunda morte, como nós lemos há pouco. Porém, as 5 virgens prudentes representam aqueles que efetivamente estavam preparados para as bodas do Cordeiro, para o encontro com o seu Senhor. E quem é que nos prepara? O próprio Cristo. É Ele que nos prepara. É pelo seu sacrifício que nós somos salvos. É pela sua obra que nós somos salvos. É pela sua graça que nós somos salvos. Por isso que ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, isso aí fala da segunda morte, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, Paulo, verso 17, logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados sobre a terra, seremos arrebatados
com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor. Esse é o encontro mais importante, meus irmãos, de todos os encontros que você possa imaginar. Existem bons encontros aqui. Existem aqueles encontros que marcam a nossa vida. O encontro no altar é um encontro desses, né? Aquele encontro tão esperado que você tem. O casamento aqui, eles têm essa simbologia, esse momento de preparo, a noiva se apresentando ao noivo. Naquele evento em particular, a igreja é a noiva. Cristo é o noivo. E os dois se encontrarão nas nuvens, diz aqui o texto, e estarão para sempre com o Senhor. Aí a igreja não será mais uma igreja militante, passando por todas essas dificuldades, lutas e tribulações, mas será a igreja triunfante para estar com o Senhor para todos sempre. E aí Paulo fecha dizendo exatamente o seguinte, versículo 18, consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Essas são as palavras de consolação. Portanto, Josafá e Léa, portanto, minha irmã Cristina, portanto, todos aqueles que tiveram esse momento de separação, seu Zé Costa, Dona Simone, todos devem consolar-se com essas palavras de que a morte não é o fim. A morte, na verdade, já perdeu a sua força, ela já não é mais aquele gigante, ela já não será mais essa tirana, porque Cristo a derrotou no Calvário, quando ele mesmo ressuscitou ao terceiro dia. E nós com ele também ressuscitaremos. Essa é a palavra de consolação para os nossos corações. Eu, você e todo aquele que está em Cristo ressuscitará com ele. Se porventura Jesus Cristo voltar antes da sua partida física, você será arrebatado, arrebatada e estará para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, que possamos estar com esse foco na centralidade de Cristo, comprometidos com o seu senhorio, entendendo que só Cristo salva, que não há salvação fora dele, que não são os nossos esforços, não são as nossas obras, que não é a filosofia, que não é a ciência. Tudo isso é importante para a vida aqui, para o cotidiano, mas não para a eternidade. Para a eternidade, somente Cristo. E eu quero finalizar com esse versículo, o eu sou. Eu sou foi o nome que Deus quis ser chamado quando Moisés foi para o Egito libertar o povo de Israel. Que Deus falou para Moisés, diga a Faraó que o eu sou te enviou. E aí quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está dizendo que não há outro. Eu estou aqui na frente do computador e a minha câmera aqui tem uma luzinha. É o mesmo que acontece com a sua aí. Quem está usando o Note. Então, mas está tudo claro, aqui a sala está clara. Então, a luzinha é apenas um detalhe aqui, uma luzinha a mais aqui, com tantas outras que estão acesas aqui no entorno. Mas imagine que você esteja em um ambiente completamente escuro, aquele breu no interior, sem luz elétrica, noite escura, sem lua, e de repente você olha lá na frente e você vê uma luz. O que é que você vai fazer? Você vai seguir até aquele ponto luminoso. Você vai seguir aquela luz. É a mesma coisa do farol. O farol serve para isso, para dar um norte, para dar uma direção. E eu tenho que andar na direção daquela luz, sem tirar os olhos dela, sem desviar nem para um lado nem para o outro, até chegar. A palavra de Deus fala, lá no
o profeta Isaías, ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região de sombra de morte resplandeceu a luz. Que luz é essa que ele se refere? O profeta Isaías se refere. Aí ele vai dizer em seguida: porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho, ele está dizendo: eu sou essa direção. Jesus não é um iluminado, Jesus é a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Por isso eu sou o caminho verdadeiro. Por isso ele diz: eu sou a verdade. E só ele nos conduz à vida eterna, por isso ele diz: eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém ressuscitará para a vida eterna com Deus, senão através de Jesus Cristo. A Ele o nosso louvor, a Ele o nosso culto, a Ele a nossa adoração. Eu quero agradecer a Deus, eu quero que você também agradeça a Deus nesse momento, porque a sua vida aqui é cheia de lutas, de tribulações. Estamos vivendo aí, como Robson nos trouxe essas informações importantes sobre a questão da pandemia. Então, o mundo está vivendo esse momento difícil. Nossa irmã Dani orou pelas famílias, os casais, tendo problemas também. Mas a nossa esperança é o Senhor. Então, nós não somos, como diz o texto que nós lemos, versículo 13 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Então, a nossa esperança, irmãos, é o Senhor. Eu quero que você ore agradecendo a Deus. E aí, como nós falamos na quarta-feira, esse olhar para frente, ele deve ser um olhar para frente com esperança. Não sabemos quando, de fato, a pandemia vai chegar aí a seu momento de, digamos, as coisas começarem a voltar ao normal. O fim da pandemia, claro que vai demorar, vai demandar muito tempo, vacinas e tudo mais. Mas a vida começar a voltar ao normal, não sabemos exatamente esse momento, mas você não pode se comportar como aquele que não tem esperança, que a tua esperança está no Senhor. Então, ore agradecendo a Deus pela obra de Cristo, inclusive na sua vida, e trazendo ao seu coração a calma e a paz que nós precisamos. Pai amado, te louvamos pela grande esperança, a esperança do porvir, a esperança de uma eternidade com Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelas pessoas que partiram no Senhor. Talvez fosse muito dolorido para a família de Josafá, para a família de Cristina, ver o seu ente partindo em uma condição difícil, envolvimento com coisas que desagradam a Deus, vítimas desse mundo cruel, marginalizado, mas essas pessoas partiram de uma forma serena. E nós te agradecemos por esta obra do Senhor nas suas vidas, entendendo, ó Pai, que o Senhor não ignora as situações que estamos vivendo, não ignora os problemas que o mundo está vivendo, e que há um propósito teu, Pai, mesmo nessa situação difícil que nós estamos vivendo, há algum propósito teu, e nos ajuda, Senhor, a entender isso. Nos ajuda, ó Pai, a ter essa percepção do teu propósito, quem sabe para nos
nos moldar, para nos fazer ressignificar tantas coisas na nossa vida. O mundo, da forma como estava caminhando, essa correria louca e desenfreada de tantas coisas, e de repente há esse freio no mundo inteiro, em que as pessoas obrigatoriamente tiveram que desacelerar. Os ajuntamentos tiveram que deixar de existir, as aglomerações tiveram que deixar de existir, as comemorações tiveram que deixar de existir nesse formato que vinha. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti, porque não sabemos, na verdade, o porquê das coisas, mas queremos que o Senhor nos dê a calma e a paz e a tranquilidade, para que não nos comportemos como aqueles que não têm esperança, com aqueles que não conhecem a Jesus, mas que nosso coração esteja desfrutando da calma e da paz do Senhor, que possamos sair desse momento da história, esse momento histórico, talvez um dos mais marcantes para a humanidade, pelo menos dos últimos anos. Senhor, possamos sair fortalecidos, não fragilizados, que as famílias, Senhor, cristãs, elas sejam fortalecidas em Ti, que elas busquem de Ti o fortalecimento espiritual, fortalecendo-nos no Senhor e na força do Teu poder. Que peço ao Pai pelas famílias, mais uma vez, de Léa e de Josafá, de Cristina, de Zé Costa, de Simone, e tantas outras famílias, Pai, que estão vivendo essa realidade de separação. Mas para nós não é perda, para nós é separação, para estar com o Senhor. Seja engrandecido o Teu nome, nós Te agradecemos, oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e vive e reina para sempre. Aleluia. Amém. E que o mesmo Senhor que nos salvou, te abençoe e te guarde nesse tempo. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus seja louvado.